Fala pessoal, tudo bem? Diego Cidade por aqui e hoje a gente vai falar sobre o que é a geração Z, né? O que os jovens esperam das empresas, né? O que eles esperam dos gestores. Para falar um pouquinho mais sobre mim, eu sou CEO e fundador da Academia do Universitário aqui. Eu me tornei LinkedIn Top Voice em 2019, o que me deu uma abertura ainda maior para falar com o mundo de RH. Eu também sou jovem da ONU, então eu passei por uma mentoria e tudo mais, uma jornada para me tornar jovem da ONU, entender mais sobre a questão de sustentabilidade e tal. Atualmente, eu sou influencer, embaixador do maior desafio universitário do global, né? A Vertex lançou o Tetrix. Eu também sou speaker do desafio universitário da Red Bull Basement, tá? E sou influencer da Faculdade Descomplica. Então, só para dar contexto sobre como é que eu estou envolvido com um cenário universitário. Para vocês entenderem, a Academia do Universitário, ela roda processo seletivo de ponta a ponta, com foco em estagiários. Então, hoje, diariamente, a gente está recrutando, desenvolvendo e contratando universitários. Então, a gente está mergulhado no mundo dos super stags, né? Daí que vem o nome. E eu tenho vários tipos de clientes, seja de multinacional ou startup, então só para dar mais contexto para vocês. Então, hoje a gente consegue entender realmente o que o universitário precisa, que é o que eu vou falar aqui com vocês, o que os jovens hoje, quando eles estão no primeiro emprego deles, competências, como é que eles vão desenvolver hard skill, soft skill, e tanto quanto ouvir o lado de vocês, gestores de RH, tá? E recentemente, fechei agora um ciclo de 3 meses e continuei. Eu estou como colunista da Exame falando de carreira, justamente trazendo cada vez mais conceitos da geração Z. E uma coisa que eu sempre faço em qualquer palestra, em qualquer lugar que eu fale, que é sobre o círculo da ignorância, tá? Tá? Pode compartilhar. Tô aqui na tela. Top. Aqui mostrando... tá. Isso aqui, o meu círculozinho da ignorância, é que eu vou falar um monte de coisa aqui para vocês. Eu estou trazendo conceitos real time, que eu vou explicar como eu fiz isso. E quanto mais eu falo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre a geração Z, sobre os jovens, eu vejo que eu não sei nada, tá? Então, tenho certeza que vou aprender aqui com vocês. Isso aqui é só minha apresentação e vamos para cima. Sobre a geração Z. Somos hoje 1,8 bilhão de nativos digitais. A galera amplamente conectada. A gente está falando da geração do TikTok. Então, provavelmente, talvez vocês tenham alguém em casa, ou um filho, uma filha, um enteado, que estão no TikTok. E a galera que está começando agora, entrou na faculdade, está procurando seu estágio, está desesperado, não sabe como é que faz, não sabe como é que funciona, tá? E essa galera, 96% da geração Z possuem o smartphone e eles dedicam, em média, 3 horas do seu dia com um celular na mão, tá? E aí é uma pergunta já, porque a minha proposta aqui é muito mais sobre beleza, eu vou trazer dados, conceitos, mas provocá-los a olharem para dentro da empresa de vocês e saber como vocês estão lidando com o super stag de vocês, tá? Que é... Você estimula o seu super stag, o seu super estagiário interno lá dentro da sua empresa a mexer no celular, a aprender pelo celular. Por quê eu estou falando isso? A galera está 100% ali, 96% a quase 100% para mim no smartphone. Essa geração Z é amplamente conectada. E eles também utilizam o mobile deles, o device deles, para estudar. E vocês estão provocando eles a estudar. Eu botei aqui algumas plataformas bobas, que inclusive eu utilizo várias, que inclusive os super estagiários, o seu próprio super stag, ele vai poder assistir pelo celular, tá? Então tem várias ali, tem o TED, tem os 12min, tem podcast, tem Medium, tem um monte de coisa, tá? Que o seu super stag, ele já pode fazer, ele já pode utilizar e você pode provocá-lo a sempre estar em constante aprendizado, tá? O que eu fiz? Hoje eu estou também em todas as plataformas. Eu estou falando da geração TikTok, e eu também estou no TikTok.
E eu rodei uma pesquisa no meu Instagram, que é eu falo muito com... Então, no LinkedIn eu acabo falando mais com vocês, no meu Instagram eu acabo falando mais com a galera jovem. E eu rodei uma sequência de pesquisas que eu consegui coletar uns dados bem importantes. Eu tive mais de 300 respostas ao longo dessas pesquisas. E a primeira coisa que eu fiz foi: vocês acreditam que o seu gestor no estágio é fundamental para o seu crescimento dentro da empresa? Deu 99 versus 1. Então, a galera realmente vê que o gestor é quem vai moldá-lo, é o gestor que vai ser a referência dele, é aquele líder que vai trazer o trampolim para ele poder crescer, tá? E aquela pergunta típica: líder ou chefe, né? Aquela pessoa que vai puxar com você ou aquela pessoa que vai estar atrás só? Então, eles cada vez mais esperam que as empresas tenham líderes para eles poderem seguir, percorrer o caminho e crescerem. Então, a liderança é algo que eles precisam enxergar dentro das empresas hoje. A outra: você sente a vontade de compartilhar os desafios com o seu gestor? Então, hoje a galera ela se sente à vontade de compartilhar os seus desafios, o que eles estão passando, como é que eles estão enxergando a empresa. Porque o universitário, ele, quando ele entra, às vezes ali o estágio é a primeira porta de entrada dele, né? Ou quando bate, às vezes, com o jovem aprendiz. Mas o que acontece? Muitas das vezes, eles não sabem como se comunicar, eles já não têm um certo costume de falar, eles, infelizmente, eles não são explorados a terem esse contato mais intimista com as pessoas dentro da faculdade. Então, cabe vocês, gestores, mostrarem, darem essa abertura para que eles possam falar com vocês. Porque o superstag, o estagiário, quando ele entra no mercado, ele fica pensando sobre a efetivação dele. Tá, como é que eu vou me efetivar? Como é que eu vou crescer aqui dentro? Qual é o meu plano de carreira? Para onde eu estou caminhando? O que eu preciso fazer? Quais resultados eu preciso entregar? Qual é o meu papel dentro da organização? Quais tipos de metas eu vou ter? Então, eles não... Isso aqui, 75-25, é um número até expressivo. Mostra que vocês, de fato, gestores, gerentes de RH e tudo mais, estão dando uma certa abertura legal, mas o 25% é um número para a gente ficar de olho, né? É um número importante. Aqui em cima tem outra, né? Se vocês veem o gestor como mentor. Então, eu sempre estimulo a galera nas redes sociais, no LinkedIn e tal, a utilizarem vocês como mentores, como pessoas que realmente vão estar ali para dar o suporte, vão estar ali para poder dar aquele apoio quando necessário. E eu também entendo que muitas vezes o papel do gestor é estimular aquela pessoa a errar, a aprender, até porque o estágio para o jovem é um verdadeiro laboratório. Ele está ali para poder mergulhar, ele ali vai aprender, é ali que ele vai errar e vai aprender para não poder cometer mais aquele erro, né? Então, cabe a vocês serem realmente mentores dessa pessoa. Até porque, provavelmente, para você chegar onde você chegou, você teve ali uma rede de apoio, teve pessoas que te deram suporte. E, no caso, agora você é a rede de apoio daquele super estagiário, daquele jovem, tá? E aí é o seguinte, eu abri uma pergunta já qualitativa para eles falarem o que eles esperam de vocês. E eles começaram a falar sobre parceria, visão, saber dar um feed forward, né? Aquele feedback para frente. Espero que o gestor esteja sempre aberto a orientar e dar algumas dicas do trabalho diário. Que ele reconheça meus pontos fortes e fracos, explore os fortes e me ajude a aprimorar os fracos. Que te ensine e te dê confiança e responsabilidade. Então, olha a sequência da galera assim. Olha o que eles estão pensando. Que vocês deem direção, que haja ali uma troca de aprendizado. Eu sempre comento para os superstags estimularem a conversa de aprendizado, de foco em aprendizagem sobre: Richard, o que você está estudando? O que você está lendo? O que você ouve? Ele fala tanto do audiobook, nos stories, o que você está ouvindo? Então, assim, essa parte faz total conexão, é uma baita sinergia. Então, muita paciência e mente aberta para ideias. E a galera repete: parceria, visão. Então,
é muito sobre... Eu fiz um resuminho aqui para vocês, né? O que é, né? Realmente eles esperam, os jovens hoje esperam líderes. Eles veem vocês como peças fundamentais, vocês como gestores, vocês que são os pares do time deles. Eles veem vocês como mentores. Eles esperam feedback contínuo. O estagiário, ele entrou, ele não sabe como funciona muitas das coisas. Então, ele precisa ter o sentimento que ele está galgando. Essa geração Z, ela é dependente de feedback. Eu falo feedback, né? Dos feedbacks. Ela é dependente de ter esse contato. Ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa que você estimule o aprendizado, tá? Até porque essa geração, quando ela usa muito celular, acaba que ela recebe muita informação. E talvez não seja uma característica muito forte dela a proatividade de estímulo de aprendizagem, tá? Porque a gente vive sendo bombardeado por entretenimento. Então, cabe a você ajudar. Eu estimulo muito os meus estagiários, né, os meus superstags, a estudar, a aprender, a se desenvolver, a utilizar as próprias redes que, teoricamente, são de entretenimento para poder se capacitar, tá? Não estimule. Faça com que ele siga referências boas, faça com que ele procure e estude algo realmente linkado com o que ele precisa, tá? Aqui, notícias boas. Teve um estudo da Dom Cabral, que saiu no Harvard Business Review, que eu trouxe aqui para vocês. Que ele comenta, entre a geração Z ele desce mais, mas eu trouxe a geração Y, né, os millennials, e a geração Z. Que eles têm uma adaptação muito alta à cultura da empresa. Que eles conseguem performar muito mais, de forma muito mais veloz que a geração anterior. Então, 66% foi para 72%. Então, eles têm uma adaptabilidade muito legal relacionado o que a empresa precisa. Isso é um sinal super positivo, porque a gente estava até brincando que eles realmente são o futuro da empresa. Eles são as próximas pessoas que vão estar sentadas onde vocês estão, né? Então, cabe a gente realmente fazer com que eles se adaptem ali o quanto antes para poderem performar, entregar resultado. Eu sempre falo, mas o estagiário tem que entregar resultado. O estagiário tem que ter meta, tem que ter clareza sobre os seus papéis. O estagiário é uma peça importante dentro da empresa. O estagiário não é barato. Eu brinco assim, falando sério. O estagiário, você vai desenvolvê-lo, você vai treiná-lo, você vai dedicar seu tempo. Então, ele é uma peça importante. Todas as empresas têm que valorizá-lo, tá? Mas para isso acontecer, existem alguns pilares, tá? E é o seguinte, de baixo para cima, auxiliá-lo ativamente a entender suas funções. Então, por isso que um onboard estruturado é legal. Por isso que mostrar o que ele tem que fazer, quais são as responsabilidades deles, os pares do time e tal. Então, depois você sobe, integrar com equipes superiores. Muitos estagiários, eu vou mostrar aqui no próximo, eles têm dificuldade de ter contato com seus gestores. Então, isso é algo que deve ser mitigado ao máximo, tá? O modo de operar da empresa. Então, realmente, o stag ele tem que entender quais são as regras de negócio, até onde ele pode ir, porque o estagiário, ele é aquela pessoa que vai entrar e vai querer chamar a responsabilidade. Não, deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou pegar, deixa que eu vou fazer e por aí vai. E não vai ser sempre assim. Ou então ele vai pegar e eu brinco, o termo que eu uso, ele vai se embananar, né? Ele vai se embolar ali, porque ele vai chamar muita responsabilidade e vai acabar não entregando. Então ele pode frustrar quem é o líder direto, tanto quanto se frustrar. Então é importante deixar claro como é o modo de operar da empresa. Assimilação dos valores. Então, como vocês, como empresa, traduzem a cultura no dia a dia, né? Como é que funciona, assim? Beleza. Vocês falam que fazem isso, isso, isso. Como isso se traduz no dia a dia? Como isso entra nas regras de negócio? E aí você fecha uma integração completa. Isso faz com que o seu superstag, ali, ele consiga performar muito mais, tá? Seguinte, aqui eu deixei o olhinho fechado. Eu perguntei para vários gestores qual é a sua maior dor para gerir estagiários. E sempre bateram em duas teclas. E aí,
Coloque nos comentários para eu entender se realmente faz sentido isso que eu estou falando, se essa é uma dor sua hoje ou daquela pessoa que você gerencia como RH ali, os seus respectivos clientes internos. Que é, a primeira, provavelmente vocês vão acertar. Distância foi uma grande dificuldade para as empresas poderem se moldar ali para poder adaptar a sua cultura para o mundo remoto. Então, a distância, muitas das vezes eles esperam que o stag esteja ali do seu lado para poder dar os conselhos necessários, o que é super legal, mas não teve como. Então, a distância foi uma grande dor. E aí eu quero saber se faz sentido. A outra, vocês devem acertar também, que é tempo. Vocês têm muita coisa para fazer, a gente sabe, e nem sempre dá para conciliar da melhor maneira o tempo que você vai se dedicar àquele jovem. Então, e o jovem espera que tenha isso, tá? Às vezes ele nem sabe que ele precisa disso. Então, cabe a você também realmente buscar a sua agenda para poder se dedicar ao seu super stag, tá? Estimular a aprendizagem, por aí vai. E tem uma pergunta aqui muito boa que me mandaram na DM lá no Instagram, que é: fala, Diego, dicas para o que fazer quando se estagia em uma multinacional e seu gestor ocupa um cargo muito alto e por isso não tem tempo para te mentorear. A delegação de tarefas para mim acaba ficando com a galera que é advisor, analista e que também é subordinado da minha gestora. Comecei o estágio há um mês, obrigado. Ia ser massa ouvir de ti, tô martelando essa questão na minha cabeça há um tempo, porque estou me sentindo meio sem líder. Obrigadão desde já, porque as dicas são sempre de ouro. E aí? O que vocês fariam nessa situação? Isso é uma pergunta que muitas vezes é bem comum. E aí é uma provocação, reflexão sobre o que vocês fariam no lugar dessa pessoa. O que vocês recomendariam? Será que o seu estagiário hoje, será que aqueles jovens talentos que vocês estão retendo, nutrindo lá dentro, eles estão vivendo isso? É uma boa provocação para se fazer diariamente. Aqui eu trouxe, provavelmente você já conhece, mas é a fórmula de feedback que a galera realmente espera. O estagiário, ele precisa de um guia, ele precisa de um feed forward, né, que a galera brincou, que é a fórmula de sucesso do SBI, né, que é você vem com o micro yes, você vem trazendo ali algum conceito de chamar o estagiário para poder conversar, para dar o feedback. Por quê? Eu vou até pular isso aqui e vou voltar. Existe uma metodologia ágil chamada CFR, tá? Que é conversas, feedbacks e reconhecimento. O que eu sempre estimulo para as empresas é que eles não tenham apenas um conceito de feedback engessado, que é apenas naquela reunião eu vou dar um feedback. Apenas mensalmente, trimestralmente, semestralmente. E sim, que hajam conversas naturais de feedback no dia a dia, na rotina. E não confundam com feedback como só algo construtivo de tipo assim, de querer melhorar e tal. Existe também a parte do reconhecimento, que é você elogiar o seu super stag, mostrar que ele está no caminho certo, estimulá-lo a se desenvolver, porque no futuro ele vai ser um futuro líder, provavelmente, e ele precisa fazer isso com as outras pessoas, tá? Então, as conversas são coisas naturais do dia a dia, você vai dar aquele feedback ali mais instantâneo. Existem feedbacks mais calculados, por exemplo, dentro da minha empresa, dentro da minha startup, a gente faz one-on-ones mensais. Então, tem um one-on-one mensal, mas tem o feedback, tem as conversas diárias ali, tem o check-in, que a galera se fala todo dia e tal, e tem o reconhecimento. E olha que coisa legal que a gente fez lá dentro. A gente utiliza uma plataforma lá, o Slack, dentro da U. E a gente criou um canal que se chama AU, né, Academia do Universitário Calçada da Fama, Walk of Fame. E lá a gente fica reconhecendo a galera semanalmente. A gente tem umas tasks lá recorrentes para a gente sempre lembrar. E natural, e a gente escreve, fala o que está acontecendo com a galera, o que a pessoa está performando. Quando o super stag é efetivado, a gente comenta lá, a gente fala lá. Então, é algo que eu super estimulo as empresas a fazer, tá? Aqui a fórmula é mais para vocês terem como registro, se alguém não tinha ouvido falar, mas primeiro você traz ali a pessoa com sim, então
tenho algumas ideias para melhorar as coisas, posso compartilhá-las com você. Você espera que aquela pessoa tenha uma adesão. Depois você elimina a subjetividade, trazendo um fato, que é, a gente não pode falar, você precisa ser mais proativo. A gente pode falar, ó, surgiu aquele problema, tá? E quando surgiu aquele problema, você não se mexeu para resolver, tananana. E aí, você traz um impacto naquilo. Como você não se mexeu para poder resolver aquilo, isso acarretou que a gente não conseguiu entregar a apresentação na data prometida para o cliente. E aí você traz uma solução, né? Você trouxe um fato, depois você traz o impacto daquele fato e depois você traz uma solução, uma possível solução. Você traz a pessoa para criar com você, tá? Então, a gente não conseguiu entregar. Por que a gente, então, quando acontecer algo do tipo, a gente não se reúne com antecedência? Por que a gente não deixa já o processo mapeado para 2 dias de antecedência a gente ter uma gordura ali para poder entregar aquele trabalho? E, claro, para fechar, a pessoa precisa ser um aprendiz contínuo, né? Sempre pedir feedback. Beleza, o jovem precisa de feedback, mas gestor também pede feedback, né? Quando foi a última vez que você pediu um feedback para o seu jovem talento, para o seu estagiário, tá? Às vezes, a gente acaba achando que por a gente ser líder, por no nível hierárquico a gente estar acima, a gente acaba deixando de pedir feedback para o stag. Mas seu stag é um super stag, ele é um super estagiário, e ele pode sim, e ele deve te dar feedback para vocês crescerem em conjunto, tá? Aqui é só o modelo que é mais conhecido, mas é na mesma linha, que é o SBI, tá? Situation, Behavior e Impact, tá? Isso é para quem quiser depois procurar. E aí, para a gente ir para os finais, realmente estimular vocês, gestores, estimularem, vice-versa, o RH estimular o gestor e por aí vai, a utilizar o RH como preventivo, né? Às vezes a gente acaba usando o RH só por deu ruim, e agora, o que eu faço, querido gente de gestão? Então, estimular vocês, gestores, o RH cada vez estimular, eu sei que é difícil, a fazer com que o gestor esteja sempre em contato, entender como fazer campanhas de endomarketing interna, entender como estimular a aprendizagem como super estagiários para aquele seu super stag estar super engajado, consumir aquele conteúdo e poder aplicar no dia a dia. E sempre que der ruim, antes de pensar que aquele stag não tem mais jeito, é pensar no que aconteceu. Foi uma questão de insubordinação? Será que não é uma não aderência à área? Será que você tem que fazer um job rotation? Será que tem alguma expectativa não alinhada? O que será? Então, estimulem a fazer essas perguntas, porque às vezes não é culpa do stag, né? Eu tenho uma hashtag que eu levanto, é o meu super movimento, que é a hashtag a culpa não é mais do estagiário. E não é, tá? Cabe a gente entender como recrutar, como selecionar, como desenvolver. Beleza? Espero que tenham curtido esse papo. Vai ter o painel, vai ter a sequência aqui e espero também continuar provocando vocês. Beleza? Animado demais.